A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 5 de agosto de 2023, tem como título: Espera-se do homem cristão um caráter protetor e provedor para toda a sua família. O texto bíblico encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 16, que diz assim: Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro. Porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais, dá cá o roupão que tem sobre ti e segura-o. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e las pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse, como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Queridos, tanto o homem como a mulher receberam de Deus atribuições para a vida familiar. Algumas iguais e algumas diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser uma ajudadora do seu marido, o Pai Celeste definiu o papel do homem como cabeça ou governo do lar. E é justamente por este aspecto que queremos começar aí abordando, os deveres de todo homem, de todo marido. Também encontramos nas Escrituras ordens claras, sobre a responsabilidade do marido de amar e honrar a sua esposa. E o que separamos, como um papel ainda distinto, ser amante da sua mulher. Entendemos ainda que quando criou o homem e o estabeleceu no Éden, o Senhor deu-lhe 2 distintas funções, lavrar e guardar o jardim. Logo, mesmo antes de criar a mulher e estabelecer a família, que já existiam em seu propósito eterno, o Criador definiu o papel do homem como provedor e protetor da sua futura família. A mulher, quando ainda era solteira, tinha na pessoa do seu pai o seu provedor. No entanto, quando um casal contrai aliança nupcial, estão os dois deixando pai e mãe para unir-se e tornarem-se uma só carne. Salvo raríssimas exceções, em situações realmente imprevistas e temporárias, nenhum casal deveria depender financeiramente dos pais. É necessário, então, que haja uma autonomia. O cordão umbilical deve ser cortado na questão material e financeira, além da questão do governo do lar. Portanto, mesmo antes de casar-se, o homem já deve ser responsável e ter condições de oferecer suprimento ao lar. A omissão do cuidado natural de provisão para com a família é um pecado muito grave, pois como está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Quando o apóstolo Paulo fala de cuidado, o contexto é justamente o cuidado material. Qualquer pessoa tem obrigação de cuidado com seus familiares, mas a posição do homem como provedor o coloca numa condição de maior responsabilidade. Isto não quer dizer que ele tenha a obrigação de atender todos os caprichos da esposa ou dos filhos, nem que tenha que ser rico, mas suprir o essencial. Há muitas situações em que a mulher também trabalha fora e coopera com o sustento. Não creio que isto seja errado, desde que o cuidado e a criação dos filhos não seja comprometido, o que infelizmente não tem acontecido com muitos casais aí que trabalham fora. Também não vejo problema no fato da esposa, que também trabalha fora, ganhar mais que o marido, pois se por um lado ele tem a responsabilidade de suprir a casa, por outro lado nada o impede de ser ajudado. Errado é trocar papéis, coisa que está acontecendo cada vez mais ultimamente, e o homem ficar em casa enquanto que a mulher traz o sustento. Embora eu acredite que, se é correto a mulher ajudar o marido a trazer o sustento do lar,
também é correto que o marido ajude com os filhos e as tarefas de casa. Porém, um acordo de cooperação mútua não deve levar o casal a trocar suas responsabilidades e deveres. E quando falamos de proteção, muitos machões pensam só no aspecto físico desta responsabilidade e já se imaginam dando uma surra em quem mexer com sua mulher. Mas o dever do marido de proteger a sua esposa e filhos começa pela responsabilidade de exercer devidamente o seu papel de governo espiritual e estender cobertura de oração pela sua casa. Também envolve o papel de ensinar a sua casa a andar na palavra de Deus e assim protegê-los da influência do mundo e do pecado. Além da proteção espiritual, penso que o homem ainda deva proteger a sua esposa no âmbito emocional, sem excluir a proteção física. Então, queridos, se temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja, cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja, então a lógica me leva a concluir que não há como ignorar o fato de que, se Jesus protege a sua igreja, nós também devemos proteger a nossa esposa e os nossos filhos. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.